E aí, pessoal, vindo aqui para conversar, César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixe de seguir o canal, passamos de 23 mil e vamos seguir nessa caminhada junto com vocês, fazendo esse conteúdo sobre o Grêmio, também trazendo questões de outros clubes, sobretudo quando eles têm relação com as coisas do Grêmio. E hoje, o jornalista Rodrigo Capello, do Globo Esporte, tem um blog muito interessante que fala sobretudo das questões de negócios, de finanças dos clubes de futebol. E ele fez uma matéria sobre o Internacional. E a gente sabe que a comparação ela vem quase a galope, né? Quando se fala do Internacional, naturalmente se cria comparação com o Grêmio, ou para diminuir, ou para se criar, enfim, qualquer situação. Isso é tradicional das questões da nossa aldeia. E os números revelados pelo Rodrigo Capello são absurdos do ponto de vista do tamanho da dívida a curto prazo do Internacional. O que eu fiz? Peguei esse conceito e fui conversar com os dirigentes do Grêmio, sobretudo para entender o momento do Grêmio. E aí a gente tem que fazer um corte. O Grêmio deve a curto prazo a metade do que o Inter deve. O Grêmio em todos os pontos fatura mais do que o Inter fatura. A realidade do Grêmio é muito diferente da realidade do Internacional. Eu não quero aqui, não vou fazer aqui nenhum juízo com relação à gestão do Internacional, mas sobretudo colocar a gestão do Grêmio na frente disso. Algumas das situações, por exemplo, o Inter precisaria vender perto de 100 milhões esse ano. O Inter não tem como vender 100 milhões. O Grêmio, com uma venda, e nós vamos falar sobre essa venda logo, já vai superar essa questão, sobretudo porque já vendeu mais de 20 milhões nessa temporada. Então existe isso. Os patrocínios, que são algo que podem sustentar os clubes nesse momento, o Inter gira em torno de 50 milhões, 53 milhões, o Grêmio ultrapassa 70 milhões entre todas as propriedades do marketing, patrocínio, royalties e situações dessa linha. Só 2 pontos para a gente colocar na discussão e, sobretudo, diminuir essa ansiedade que as pessoas acabaram criando com relação a essa matéria, que escancarou um problema sério de caixa que o Inter tem, mas que não se reflete diretamente às questões do Grêmio. A gente sabe dessa relação, que muitas vezes eles são parecidos, mas na história, nesse momento, eles não estão nada parecidos, eles são clubes completamente diferentes. O Grêmio é um clube que hoje está muito bem controlado. Dentro dessa linha, ontem, o presidente Romildo falou para o Sport TV à noite e falou da necessidade de se vender um jogador. E vocês sabem por quê? Porque esse jogador, se o Grêmio vender um jogador, por exemplo, colocando perto de 60 milhões nos cofres do Grêmio, o Grêmio teria exatamente a mesma vida financeira que teve nos outros anos. Precisou colocar situações para frente, porque perdeu, por exemplo, perto de 100 milhões só em direito de transmissão. Não perdeu diretamente, mas deixou de ter isso em giro e vai colocar isso para mais à frente. E aí a realidade obrigatoriamente precisa desse caixa. E o Grêmio tem ativos para fazer isso. Não sabe qual dos jogadores vai vender, mas tem o que vender. E isso faz a diferença de forma importante nesse momento, porque a gente sabe da necessidade de se colocar dentro do caixa. Para vocês terem uma ideia, sem o direito de transmissão e a venda de jogadores, nós estamos falando aí 70% do faturamento. De qualquer clube isso desmancha. O Grêmio, como tem um número de patrocínios e propriedades do marketing melhor, e como consegue ter um ativo, o Grêmio vai permitir que só trocando ou colocando para frente algumas despesas vai conseguir controlar este momento. Então é uma situação que, do ponto de vista de organização, claro que nós estamos de organização em meio a uma crise, e isso de fato deixa o Grêmio numa situação muito favorável. E isso tem reflexo em 2020, mas tem mais reflexo ainda em 2021 e 2022. Então essa é uma boa notícia que vem em cima de uma notícia não muito boa para o Internacional, mas para o Grêmio, felizmente, a organização permitiu que o Grêmio tivesse um pouco mais de tranquilidade para sair disso, sobretudo sem muito o que realizar aí. Nesses próximos 12 meses, o Grêmio consegue, de certa forma, controlar a sua dívida, o que é muito importante. Outros assuntos do Grêmio de hoje, André dificilmente vai deixar, é um dos assuntos que estava no noticiário, não conseguiu colocar o André em nenhuma negociação, o André deve permanecer até o fim do contrato, mas está fora dos planos do time, então não deve jogar. São essas as situações, lembrando que a boa notícia
diz respeito aos ativos que podem garantir que o Grêmio tenha uma vida financeira relativamente tranquila dentro do possível nessa temporada e também o bom número que o Grêmio consegue construir dentro do seu marketing, mais uma vez desafogando muitas das situações que estão preocupando demais os outros clubes brasileiros. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, daqui a pouco a gente está de volta.